Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Tria, um momento em que a gente se encontra para falar sobre saúde mental, através de reflexões sobre a tríade corpo, mente e espírito. Vamos explorar juntos novas percepções sobre como ampliarmos o nosso bem-estar e a nossa consciência sobre nós mesmos e a nossa realidade. Eu sou a Josi Toigo, estou aqui com meu parceiro Luan e nós temos hoje uma convidada muito especial que vai bater um papo com a gente, que é a Gabriela Franzoi. A Gabi é psicóloga clínica e escolar, especialista em infância. Seja bem-vinda, Gabi. Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer, estar compartilhando com vocês da experiência da clínica, e poder colaborar de alguma maneira no social com a nossa conversa. Muito bom. E o nosso papo de hoje é sobre o impacto da separação dos pais nos filhos. Como ficam as nossas crianças mediante a separação dos pais? Pensamos que é um tema bem pertinente pelo momento em que estamos vivendo. Todos observam um crescimento muito expressivo em divórcios e separações. Então, pensamos que cabe um olhar, Gabriela, sobre as nossas crianças e suas dores. Então, a minha pergunta primeira para ti é: toda criança vai sofrer um impacto mediante uma separação? Uhum. Acho que é uma preocupação com os pais. Será que o meu filho vai sofrer? Uhum. Essa pergunta ela é bem comum, digamos assim, quando tu recebe uma criança no consultório e nas vivências de escolas, que eu circulo, Gabriela, o que sempre terá um impacto, a separação, o divórcio, enfim, a resposta ela é clara, sim, Mas vai depender muito de N situações que vão se estabelecer nesse final dessa relação, até antes disso, Porque a gente não pode esquecer que uma separação, ela tem um processo que vem antes. E esse processo também impacta, Então, assim, velado ou não, velado no sentido de os pais comunicam para essa criança, vão conversando ao longo desse processo de que algo não está bem, ou aquilo é um fantasma que circula ali, nessa família, e que daqui a um pouco vem a notícia, de que o pai, o papai, a mamãe, não se gostam mais como casal e a gente vai se separar. Então, sim, o impacto disso é maior ou menor dependendo da estrutura toda que se tem anterior a esse processo, da separação, e a forma como os pais vão gerenciando isso também. Mas sempre haverá alguma situação desconfortável. Não significa que isso vá gerar na criança um impacto no sentido de uma patologia posterior. Ela pode se sair muito bem dessa situação. Porém, é importante entender isso, Como esse processo aconteceu. Isso é, assim, fundamental, É um sistema que rompe. Uhum. Então, o impacto, ele atinge o sistema no todo. E por mais bem sucedido que seja o processo todo da separação, houve um corte. Então, de alguma forma, aquela marca, aquela cicatriz, ela perdura, com mais ou menos dor. Mas, mesmo atendendo adultos, quando eles referem aos pais separados, a gente ainda percebe dor, Então, como todas as perdas que nós temos na vida, elas ficam registradas em nós. Não tem como, não tem o que tu possa fazer para evitar que exista a dor na separação. Isso aí. A gente tem que aceitar que vai fazer parte do processo e estar atento para que seja feito da melhor maneira possível, com a menor dor possível. Mas que não vai haver
Isso é uma ilusão, né? É uma fantasia. É uma fantasia. Porque é um rompimento. Isso. Todos sofrem, né, Gabi? Não é a criança que sofre. A família sofre. A família num todo, os avós, os irmãos, todos sofrem, né? Isso aí. E porque é uma ruptura, é uma perda, né? É um luto, de certa forma. Era nisso que eu ia chegar, assim. É muito semelhante, né, a questão do luto, assim. Então, eu tenho aquela notícia, como eu gerencio ela, é uma perda ali, e como vai ser, e a criança também tem essa condição de entender o que vai ser da minha vida. Porém, ela não tem uma condição avançada de entender isso quando ela é pequena, né, muito pequena. E então, um fator importante, assim, e que eu considero bacana falar, é que na maior parte, digamos assim, o que vem com a criança nesse... O que é o impacto, né? É justamente o que é que eu fiz para que isso acontecesse. Essa é uma pergunta, por vezes até inconsciente, que a criança se faz e aparece na clínica, né? Será que é porque eu não sou uma criança educada? Será que é porque eu fiz tive algum comportamento que eu ouvi os meus pais discutindo? A culpa aparece. Então, por isso que eu disse, né, que é todo um processo ali no qual é preciso deixar muito claro para essa criança que ela não tem nada a ver com isso, que essa separação é dos pais, né? E isso pode ser trabalhado antes mesmo que a separação efetiva aconteça, né? Claro. Tu me fez pensar muito nessa tua fala, Gabi, no sentido da preparação para. E não uma notícia talvez brusca, né? Do hoje para amanhã. Claro que às vezes existem fatores que provocam uma separação mais imediata. Aí não tem muito o que fazer. Mas quando o casal percebe já um distanciamento, já começa a pensar na separação, principalmente para evitar que a criança se culpe, porque também assisto muito isso, da criança se responsabilizar. E muitas vezes, né, Gabi, durante essa pré-separação, quando ela percebe, mesmo que não seja falado, quando ela percebe que já existem desentendimentos entre o pai e a mãe, brigas, ela muitas vezes se coloca no lugar de querer salvar o casamento. Ela entra no meio com algum sintoma, com algumas vezes, me corrige, uma regressão, ou então dela querer se colocar no lugar de ficar agradando os dois, de unindo os dois como responsável por manter esse casal. Tu observa isso? Sim, sim. E quando tu fala nesse processo de regressão dirigido à criança, né, a gente pode usar um exemplo bem interessante, assim. Então, aquela criança que tem lá os seus 8, 9 anos de idade e que daqui um pouco começa a ter uma enurese, né, uma questão noturna ali de fazer xixi na cama, né. Poxa, o que está acontecendo? Nunca isso aconteceu, né? Mas o que acontece quando uma criança, num sentido geral, ela tem uma enurese ali? Ela vai ter que sair da sua cama, né? E ela vai ter que se aproximar desse casal, vamos dizer assim. E isso também se crê, muitas vezes, é um exemplo, claro que isso tem várias explicações, né? Mas é um exemplo de eu estando ali, eu observo. Eu ficando com esses meus pais, porque se não tem um outro quartinho para ela, ela vai para a cama dos pais, porque aquela cama não tem como permanecer, né? E aí eu observo esses meus pais. Eles estão bem? Como eles estão? Né? Isso é um dos sintomas. E às vezes eles dizem do nada. Aí eu falo assim, mas não acontece nada ali nessa família. A gente vem brigando muito. Ou a criança... discutindo demais. E aí querer ela... mais dormir sozinha também, eu posso pensar. Medos. Tudo, né? As crianças são muito... Que nem a gente para pra pensar assim, uma criança, a gente deixa isso inconsciente, mas as crianças não. O que elas mais querem é amor. Atenção, é amor dos pais, porque isso nutre ela tanto quanto nós. A minha pergunta e a minha questão é a seguinte.
se vocês acham que se os pais se separam, tá? Vamos botar num caso ideal, numa boa, assim, e tu supre essa criança com bastante amor, tanto com a parte do pai quanto da parte da mãe, os impactos seriam menores do que se é um pai que assim deixa a criança de lado, ou a mãe que deixa a criança de lado porque está muito focada na separação? Com certeza, né? Vamos dizer assim que um dos motores da nossa vida, né? Que talvez o principal lá, quando se começa a estudar o bebê, né? Que a gente chama de investimento. Esse investimento que tu olha para um filho e diz, tu é o que eu desejava, o que eu sonhava, tu é bonito, tu é inteligente, desde muito pequeno, né? Lá numa estimulação bem precoce, assim. Esse amor, esse investimento, ele já é vital. O ser humano não vive sem isso, né? E o impacto certamente seria menor, né? Mas, como a gente está falando também de uma questão atual, me parece não, né? Pensando na questão da clínica e o que envolve isso, que infelizmente isso não acontece com frequência, né? Alguma das partes acaba deixando a desejar nesse investimento de amor, né? Porque é difícil dividir isso, é difícil para aquele ser humano, sujeito adulto, fazer uma separação e conseguir também separar que ele é o pai, a mãe é a mãe, que eles não são mais um casal e que esse filho é o fruto desse amor que existiu de ambos, né? Então, acaba que, vamos pensar assim, que por essa maneira contemporânea, assim, de não haver um investimento de ambos, muitas vezes, a criança sofre maiores impactos. E se isso acontecesse da forma como tu falaste, assim, de que pudesse fazer isso, né, essa separação de uma maneira de entender que aquele filho é o centro e que ele precisa ser investido de amor de ambas as famílias, sejam elas nucleares, pai e mãe, avós, tios, que, vamos dizer assim, que sempre conviveram com essa criança, ela tem uma condição muito maior de sair desse impacto de uma maneira satisfatória. Exato. Né? É por isso que eu faço a pergunta, porque assim, se a gente for lembrar, olhar para os nossos próprios medos, nossas próprias dores e coisas, não por uma questão de escolha dos pais, mas a gente interpreta as coisas quando a gente é criança de uma forma muito diferente. A gente interpreta da forma que a gente acha. Então, se por algum acaso tu acha que teu pai te rejeitou quando tu era criança, tu vai levar isso pra tua vida adulta. E daí tu vai ter que fazer um processo de parar de se identificar com o amor do pai para se identificar com o amor de Deus. E isso vai te curar. Só que isso é um processo difícil. Porque o que eu vejo hoje em dia? Tu rejeitar muito uma criança na infância, mesmo que seja inconscientemente, tá? Não tô falando de tu odiar a criança, mas assim, às vezes tu não dá atenção pra ela entende como rejeição. Tu rejeitar uma criança hoje em dia, do jeito que tá as coisas, na vida adulta dela, ela vai sofrer muito com isso. Porque uma criança assim de 13 anos já tem uma cobrança enorme, porque ela se cobra para o que as pessoas estão pensando de mim. Já tem isso muito mais aflorado. Então, que nem as questões assim, hoje em dia tu ser um pai e uma mãe é tua profissão. O teu trabalho é algo secundário, porque uma criança, assim, ela não é o meu filho eu crio como eu quero, assim, é um livro em branco que eu escrevo. Não, uma criança é uma alma num corpinho pequeno que tem que se desenvolver, só que é que nem tu regar uma planta. Tu regar uma criança, tu dá amor, uma planta tu dá água, é a mesma coisa. Se tu não regar ela com amor, uma árvore apodrece, uma criança apodrece, só que não morre, mas internamente se apaga. Então é um cuidado muito especial que tem que ter com os filhos. Não tô falando em mimar, em dar tudo, mas dar amor. Eu acho que isso é uma questão importante de a gente se falar, né? Porque hoje em dia, que nem tu comentou, divórcio, tudo da pior forma possível tá acontecendo, né? Dos piores ainda. E complementando, né, Lua, o processo de separação, ele é muito sofrido para o casal também. É muito sofrido. Mesmo que os dois queiram e que seja pacífica a separação, é um momento de desconstrução de sonhos, de frustração por aquilo que não aconteceu, que a gente sonhou uma vida toda. Então, envolve muita dor, muito sentimento de fracasso, né? E mexe muito com a autoestima,
com o amor próprio dos pais, né? Os medos vêm à tona, o medo da solidão, o medo de não encontrar outra pessoa, o medo de não ser suficiente, muito. Então, muitas vezes, os pais estão num momento de conflito interno muito grande e não tem condição nem de se amar assim. E ele está tão preso na sua dor que não consegue fazer a leitura da dor dos filhos. Ele não dá conta nem de si. Então, nós temos uma família toda em sofrimento ali. Então, é bem importante a gente falar isso, porque se quem está nos escutando, se passou por um processo de divórcio, muitas vezes acaba se culpando, né, de não ter dado talvez o amor suficiente. Mas é importante a gente compreender que nós somos seres humanos, que temos inúmeras limitações e que muitas vezes a gente faz o nosso melhor dentro daquilo que se tem naquele momento. E porque senão a gente também, enquanto pais, entra num processo de culpa que não vai agregar em nada, né? A gente sempre faz o melhor que pode. Mas estar atento a algumas coisas talvez seja importante. Muitas vezes eu não vou estar disponível para dar esse amor todo, porque me prendi na minha dor. Agora, tem outro fator importante que a gente pode pensar, Gabi, que além de dar o amor, é o que a criança precisa ser preservada. E isso sim a gente pode fazer de forma mais consciente, porque diz respeito a comportamento. Então, vamos tentar pensar, Gabi, o que então deve ser evitado, aquilo que a gente precisa olhar e evitar para que a criança não amplie a sua dor, né? No que ela tem que ser preservada, que isso não diz respeito a ela, para que ela separe os papéis pai, mãe e filho nesse momento. O aspecto fundamental, assim, é que esses pais, após o seu luto, né, que é um processo extremamente doloroso, acho que vem nesse lugar, assim, de todo o desejo e o ideal que se constrói a partir de um casamento, né, de uma aliança entre duas pessoas que se gostaram em um belo tempo, ou pouco tempo, ou mais tempo, ou menos, e que construíram uma família, né, de alguma forma, assim. E o quanto é difícil isso, né, tu pegar todo aquele teu ideal e dizer, não é mais isso. Como tolerar isso tudo, como sair desse processo da culpa, né? E uma informação importante, assim, e também é uma pergunta frequente, né? Porque muitas relações foram mantidas ao longo do tempo justamente por existirem filhos dessa relação, né? Mas daí a gente pode pensar numa outra questão, que é o que é salutar para essa família. É um casal desgastado, um casal intoxicado por muitas questões ao longo da trajetória, um casal que discute com frequência, por vezes não passa de um a 2 dias, né? Tu pergunta assim, tá, mas vocês discutem todo dia por alguma coisa, porque não está ok. Então, assim, como é para essa criança viver com essa estrutura de família, né? Ou melhor, essa desestrutura de família. E aí é uma ferramenta importante para que possa haver esse questionamento e essa culpa diminuir, né? Dizer assim, tá, mas o que eu mostrava para o meu filho? O que é ter uma relação com uma pessoa que se ama? É dessa maneira? Porque daí ele vai crescer e ele vai dizer assim, não, se amar alguém é isso. É todo dia achar uma briga, é todo dia achar um problema, é uma construção de uma relação inadequada, né? Então, essa é uma das questões, né? Mas ali quando tu diz assim, tá, e como, né? Como fazer com que essa criança fique bem diante disso tudo, né?
esses pais e essa função toda de elaboração tem que servir para eles olharem para esse filho como um sujeito individual dessa relação que existiu e deixou de existir. Porque esse filho é para sempre, né? Para sempre. Então, assim, provavelmente, né, vamos dizer assim, salutarmente seria a pessoa mais importante da vida de ambos. Então, eu olho para o meu filho e digo, o que eu quero para ele? E a partir desse questionamento, esses pais, pai, mãe, configurações diferentes, separadas, independente disso, quem cumpre esses papéis, entender que a rivalidade entre eles, a partir do momento que isso atinge a criança de alguma maneira, ele vai ter um prejuízo enorme. Então, essa maturidade de fazer essa separação, vamos dizer assim, duplicada, né? A separação dos corpos ali, das vidas, e também a separação do que é deles e o que é do filho, é muito importante. Senão esse filho, além de culpas e tantos sentimentos difíceis para gerenciar e digerir, ele vai ter também internamente que achar ou pensar que ele precisa escolher alguém. Mas ele não precisa escolher ninguém, porque ele tem um pai, uma mãe, né? Ou alguém que cumpra essa função, independente das relações, e que o ama e que precisa cumprir um papel. E qual é esse papel? Ser o melhor sujeito pai, o melhor sujeito mãe, ou vó, ou vô, independente de como seja a vida dessa criança, na sua função, diferenciada da função de ser marido, ex-marido, ex-mulher. Porque daí é integral, né? Eu vou ser o melhor pai para aquela criança, eu vou ser a melhor mãe para aquela criança, independente dele ser filho do meu ex-marido ou filho da minha ex-mulher, né? E aí a rivalidade desse casal que existiu desde o processo inicial ali dessa separação vai impactar menos possível, digamos assim, e essa criança vai se sair muito bem, porque ela vai ter liberdade de amar ambos e brincar com ambos, e viajar com ambos, e sair, passear, comer. É tão básico, né? Mas às vezes essa rivalidade vem, o que tu deu pra ele? Sim, Ele me disse que comeu uma bala. Opa, como assim? Tu não me falou? Mas será que esse pai que ama foi passear com a criança, deu uma bala? Isso é ruim? Né? Então, pequenas coisinhas assim que influenciam diretamente. A criança fica com um sentimento de estar traindo um dos dois, né? Perfeito, isso aí. Uma coisa interessante que escuta de bastante gente que tem os pais separados, tá? Que é uma pergunta assim, como é que foi pra ti na época? Eu acho que eles dizem assim, pra mim é melhor ter eles separado do que eles brigando em casa. Todo mundo fala isso, porque assim, eu sempre gosto de lembrar isso, principalmente no nosso programa. A nossa vida, pessoal, por mais que a gente já acostumou com ela, assim, às vezes até acha problema, é o maior milagre que a gente tem. Eu digo assim, nós estamos no momento agora, a gente pode morrer a qualquer momento, a gente tem que fazer isso aqui e ser feliz. Então, tirando o drama, que a nossa sociedade adora dramatizar e se vitimizar sobre as coisas, tirando o drama das coisas de, eu vou sofrer, azar, o que eu tenho que falar? É que assim, por mais que seja sofrido pra gente, às vezes, eu não sou pai ainda, né, mas eu quero ser, assim, mas por mais que seja sofrido por terminar um relacionamento, por mais que esteja todo mundo uma desgraça, assim, é horrível, claro, separação qualquer de tipo causa sofrimento. É muita irresponsabilidade tua deixar que o teu desconforto interno estraga a vida de uma criança. Ou do teu filho, que tu tanto ama. Porque hoje em dia é muito fácil a gente estar com raiva e jogar pra fora. Principalmente nas pessoas que a gente mais ama. A gente joga na mãe, joga nos filhos, joga no irmão. É muito fácil. Só que a responsabilidade, isso espiritualmente falando, é tu conseguir administrar as emoções. Eu acho que é isso que nós estamos aqui nesse planeta para aprender. Para chegar cada vez mais próximo do amor. Então, a maior prova de amor que tu pode dar para um filho é, em vez de tu jogar todos os teus problemas nele, tu conseguir pelo menos segurar isso dentro de ti. Porque a criança, cara, eles são... Se ela vê que tu tá se esforçando, elas são muito mais sábias que nós. Ela vai ali te ajudar, ela não vai se importar de estar ali contigo, te dando esse apoio.
Só que se tu joga nela todo o teu lixo, tu vai fazer ela se sentir ruim. E só que não é em um momento, é por uma vida inteira, né? E é isso que a gente vê bastante, até amigos e próximos falando que sofre muito desse impacto por causa da separação, dessa questão do pai ou da mãe jogar na criança as raivas. É que fica um espaço vazio nessa família, né? Nós éramos 3, agora sobraram 2. Com o que vai ser preenchido esse espaço vazio? Em relação a essa mãe, por exemplo. E aí a gente percebe uma confusão de papéis muito grande, né, Gabi? O lugar que esse filho passa a ocupar dentro dessa casa e dentro desse vazio da mãe ou do pai. O quanto essa criança fica responsável por suprir as dores, por trazer uma felicidade para aquela mãe que sofre ou para aquele pai que sofre e se sente responsável por isso, ou de substituir esse espaço vazio. Muitas vezes deixando de ser filho para virar o cuidador dessa mãe ou o cuidador desse pai. Isso é muito perigoso, né, Gabi? O que tu tem para me dizer sobre? E vem ao encontro, assim, fazendo uma costura, né, com o que se fala, então, da necessidade desses adultos poderem se olhar e se trabalhar internamente, espiritualmente, tudo que auxiliar, né, para que eles possam evoluir nesse sentido. E como tu estava falando, né, acho que a palavra da vitimização, né, que também está em alta, assim. Então, assim, sair talvez desse lugar, né? Eu sou a vítima, independente de quem tenha tomado a decisão, se foram ambos ou não, né? Mas sair dessa função, digamos assim, tão desestruturante que é ficar nesse papel da vítima, do frágil, o mundo está contra mim, o que eu fiz de errado, por que a minha vida não está legal, porque eu casei para ser para sempre, o que vai ser dos meus filhos, né? Então, vamos dizer assim, se olhar e se trabalhar enquanto adultos é fundamental para que se possa sair desse papel. Exato. Que daí é esse papel vítima, né? Que muitos acabam pegando para si, assumindo esse papel, muitas vezes percebendo. Então não vem de uma ordem do não consciente, é assim, ó, eu te fiz, tu é o meu filho e agora eu preciso de ti. Mas aí tu olha um toquinho, né, de gente anos. Ali de 3, 4, 5, 8, 9 anos, independente, né, que tá ali suprindo, limpando o choro, as lágrimas desse pai e dessa mãe, dizendo, não chora, por que o papai não gosta mais de você? Falas também, vamos dizer assim, dirigidas nesse processo todo a essa criança de vítima, né, de tristeza e de lamentações, e que ela vem nesse lugar da culpa, então, suprir isso de alguma forma, né? Seja isso, então eu vou dormir com você. Assim. Muitos pais passam a dormir com o filho após separação, justamente nesse lugar. Não é o filho, muitas vezes, que precisa, é o pai ou a mãe que precisam do filho. E ele vai lá para aconchegar, porque ele é o amorzinho, porque ele é o fofo, porque ele é o que sustenta ali para que depois possa se fortalecer e evoluir na relação, né? Esse papel de cuidador muito cedo, de diferentes formas, né? Então, tu tá lá, um exemplo legal, assim, quando tu fala ali da criança dos 3 aninhos, 4 aninhos, muito pequenininha, né? E ela tá toda hora, ela era uma criança mais independente, no sentido de brincar, de amiguinhos, e daqui um pouco ela não quer mais sair de casa. Ou ela demanda desse pai e dessa mãe um brincar excessivo, né? O brincar é sempre maravilhoso, mas no sentido assim, opa, tá demais essa questão aqui. Mas ela se dá conta de uma maneira também muito linda de perceber de que ele precisa preencher esse espaço. Então ela demanda
Só que ela pode demandar dessa maneira saudável, né? Que é dando um abraço, é limpando uma lágrima, é pedindo para brincar, mas ela pode demandar tendo sintoma. Que é assim, então eu vou com meu pai, mas lá no meu pai eu vou brincar com um amiguinho e eu começo a ser uma criança que agrido, né? Aí o pai chega e diz, olha, ele ficou comigo e ele agredia os primos. Isso não acontecia. Ele era tão bacana. E aí? Ele precisa responder de alguma forma uma demanda que ele não consegue dar conta. Ele não consegue dar conta. Mas ele precisa. É salutar para ele. Eu não estou aqui dizendo que é salutar bater em alguém. Não é isso. Mas é o que sintoma vem nesse lugar. De alguém adulto que deveria me cuidar, me instruir, me amar, me fortalecer e que precisa de mim. Eu não sei lidar com isso. E aquilo vai vazar de alguma forma, vai transbordar. E de que maneira transborda? E aí tem a ver com o que tu trazia, né? Que criança é essa? O que ela vai desenvolver como autoestima? O que é ser uma pessoa fortalecida? Né? Se daqui um pouco esses pais, né, eles não mostram para ela isso. Eles se mostram extremamente fragilizados, dependentes, vítimas e difíceis de dar uma volta, né? E não consideram que precisam se olhar ou precisam se cuidar de alguma forma. Acham que dão conta e não dão conta, porque a criança ela vai... Sabe que eu observo, Gabi, que talvez a forma como os pais olham para o processo de separação, o significado que eles dão para aquilo e como eles organizam a sua vida a partir disso, vai ser o espelho de como essa criança vai perceber a separação, lidar com a situação e criar uma nova perspectiva de futuro. Eu vejo que é muito reflexo. Se os pais lidam bem, não, vamos lá, não deu certo, mas nós vamos ser felizes apesar de... E vamos lá, vamos ser felizes, né? É difícil, eu sei que é ruim ficar com a malinha para frente e para trás, vai no pai, vai na mãe, mas é o que temos. É isso que temos para o momento e vamos ser felizes com isso, porque nós queremos ser felizes, né? E joga a criança para o futuro, para uma esperança, para uma resiliência. A criança percebe as coisas a partir do nosso olhar. Então, é fundamental o que você trouxe antes, da busca de um tratamento para si, de algum acolhimento para mim, enquanto mãe, sem envolver o filho. E aí entram os recursos também das redes de apoio familiar. Os avós entram num papel extremamente importante para acolher em alguns momentos aquela criança quando os pais não dão conta e acolher os pais também nas suas dores, né? Mas eu acho que esse ponto ele deve ser muito considerado. Como você está olhando para a situação? Porque é a partir disso que seu filho vai olhar. Se for a base da raiva, da revolta, do desânimo, da vitimização, essa criança vai repetir os teus padrões. Faz sentido? Faz sentido, né? Faz sentido, sim. E uma questão importante também é entender que nós somos atravessados por uma cultura da onde a gente nasceu. Quem são os nossos pais, os nossos avós, o que é que eles entendem ou entenderam ou nos ensinaram sobre a questão da família. Os ensinamentos que vêm dessa cultura muitas vezes estão tão firmes e enraizados que eles também fazem parte de um processo mais ou menos doloroso para esses pais, né? Então eu venho de uma família extremamente rígida, né? Na qual não existe a palavra separação ou divórcio, né? É na saúde, na tristeza, no caos, até que algo, né, a vida nos separe, não é? E isso é muito importante também, porque quando tu recebe uma família no consultório, um pai, uma mãe ou nas escolas, assim,
e que eles vêm com dilemas, tu nota esse atravessamento da cultura de cada um, da onde eles vieram, o que eles acreditam, né? E daqui um pouco vem um dos dois e diz assim, a minha família sempre prezou a busca por uma felicidade, por uma harmonia, por um amor, independente da forma. Se é junto, se é separado, se é... Opa, isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, esse sujeito adulto, né, esse pai ou essa mãe, ele tem que se trabalhar, assim, muito para entender, assim, ó, o que eu acredito? O que eu acredito? Que não tem a ver com os meus avós, com os meus pais. O que eu, dentro dessa relação, acredito que seja o melhor para minha vida, para os meus filhos, para minha família, que continua sendo, né? Então, isso é bem importante, assim, como somos atravessados por culturas, por questões éticas, morais, enfim, e que também colaboram ou não para uma separação salutar no sentido dos filhos também, né? Bem isso, quando lá no início nós falamos assim, juntos, mas brigando o dia inteiro, né? Isso é bom, mas tu vê, é melhor do que separar. Será? Quem te disse? Isso é cultural. Isso é cultural, né? Alguém disse que separar é ruim de qualquer maneira. E não é. Não é. O que se preza pela família é muito bacana quando a gente fala em estrutura, né? Esse amor, esses pais. É muito legal, né? Que esses ideais que a gente fala que tem que desconstruir a partir de uma separação, eles realmente aconteçam e acontecem na vida de muita gente. Isso é legal demais. Mas se porventura, e muito hoje se vê, né, as separações, é preciso entender isso, assim, né? O que é que a gente precisa olhar, que é olhar muito por esse adulto que vai seguir na criação desses filhos e que filhos virão a partir desses adultos atravessados por questões familiares e morais, éticas e tudo mais, valores, isso aí, e que vão influenciar nesse processo todo. Sim. E aí, quando tu fala, também é importante, né, ressaltar os avós, né, o quanto eles veem num papel hoje também, por conta da dinâmica corrida da vida ou das prioridades que nós colocamos na nossa vida, em que o amor à criança, eu achei muito legal que tu falou assim, deveria ser o primeiro, mas acaba não sendo, né? Vem a profissão, o trabalho, naquela ideia de o que o meu trabalho faz de bom para o meu filho. O meu trabalho vai pagar uma bela escola, o meu trabalho vai pagar todas as atividades extras que hoje uma criança participa, mesmo sem querer, né? Muitas vezes ela não quer, mas ela vai porque ela tem um tempo ocioso. Então as crianças não sabem mais ficar ociosas, elas têm o tédio. A palavra agora é tédio, desde muito pequenininha. Que tédio. Eles falam, né? Eles falam, que tédio. E tem que ser preenchido, né? E quando há uma separação, então isso vem também num lugar de, será que eu tô sobrando? É muita coisa para eu fazer, eu não tô organizado. E por vezes eles chegam e dizem, né? Eu não quero fazer isso, mas os meus pais querem. E aí os avós vêm e levam na terapia, levam no balé e ajudam, e são seres muito, extremamente importantes em muitas famílias que passam por separações, até num suporte inicial, né? Então, assim, a gente tá lá chorando, fazendo a mala, decidindo onde cada um vai morar, quem fica com a casa, ou quem sai do local do nascimento desses filhos. E essa criança tá lá na avó e no vô, comendo uma comidinha gostosa, passeando, e esses avós dizendo que vai ficar tudo bem, né? E muitas vezes a casa é do avô, que o pai ou a mãe voltam. Isso aí, voltam para casa. Isso aí. Gabi, eu queria aproveitar para a gente pensar em uma outra questão que preocupante, talvez. Se for desconstruída essa família de uma forma muito
sofrida. Talvez a criança fique com uma sensação de não pertencimento. Qual é o meu lugar? Aqui, né? E ela pode buscar esse pertencimento em recursos externos. E hoje nós temos disponível a tecnologia. Uhum. Como entra a questão do celular mediante essa situação? A interferência e os cuidados que a gente precisa ter. Uhum. Sim. Importante nós pensarmos isso, né? Vamos pensar uma situação não levando em consideração uma separação, mas daqui um pouco entrando nisso, né? O acesso a essas mídias, essas redes todas, independente da situação, há uma necessidade urgente de limitação, de limite, que é isso que está em jogo, assim. Qual é o limite disso, né? Mas, vamos pensar nisso, né? Se eu vou hoje num restaurante, isso é uma fala muito comum, né? E eu digo assim, eu só vou porque tem um tablet. Porque se não tivesse tablet, eu não consigo jantar. E aí, tu para e pensa assim, opa, então nós estamos reféns, não só a criança, o adulto também é refém disso, né? E vamos pensar nisso, né? Nesse caos todo que a gente trouxe na situação anterior a uma separação, a separação em si, essa criança sobrando e o adulto atrapalhado nesse processo todo, se perdendo ali, e essa criança acessa um celular, acessa uma rede e ali ela fica por horas como um processo de imersão ou de saída dessa confusão toda, e ali ela se alia, né? Ali ela se alia e esses pais acabam não se dando conta, porque afinal das contas, lá no início, no caos, ninguém consegue olhar para ninguém, né? E aí é mais fácil, muito mais fácil dizer assim, tá lá no quarto jogando. Uhum. Brincando. Vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre essa dinâmica aqui, essa confusão. A gente pode falar sobre isso agora porque ele tá lá jogando. Eu dei o celular para ele jogar e ele não vai ver, né? Então, vamos entrar nisso assim, né? Já que a gente está falando sobre separação e tal. Então, é isso também, né? O adulto dar-se conta desse tempo que ele também deseja que essa criança esteja alienada em algum lugar, para que ela não participe desse processo todo. E que não seja sofrimento para ela, mas vai ser um sofrimento daqui a pouco, né? Porque ela vai sair desse mundo, ela vai ter que sair. E ela vai se deparar com esse caos aí, e que os pais camuflaram, vamos dizer assim, nesse celular, nesse videogame, nesse iPad, nessas coisas todas, jogos, né, virtuais ali, ou até mesmo grupos que eles criam, né, de WhatsApp, de Instagram, e criam tribos, vamos dizer assim, né, que acabam conversando e tendo de certa forma, um conforto que deveria ser dado e preferencialmente, totalmente por algum familiar consciente, Sim. né? Porque se ela não está bem, buscando o seu lugar, buscando o entendimento, movida pela culpa e todas essas emoções, o que ela vai atrair provavelmente não vai ser coisa boa, né, Gabi? Isso aí. Porque ela está tentando suprir uma dor. Se ela encontrar nos seus iguais, ela pode procurar grupos que a deixem pior. Isso que vamos a palavra aconselhar, né? Eles falam muito, me aconselhou, me sugeriu, me falou. Então eu entrei e disse assim, eu também tenho pais separados, né? Mas os meus brigam, os meus não. Poxa, ali 2 crianças, digamos assim, compartilhando de algo tão profundo, que é uma desestrutura que vem acontecendo na sua família, e que daqui a um pouco ela vai ter uma sugestão, né? Um apoio de alguém que não tem estrutura alguma para fazer isso, né? Desde coisas muito graves do tipo, então por que tu não sai de casa? Vai morar com não sei quem? Né? E daqui um pouco
isso, ou daqui a pouco, mas faz a tal coisa que daí os teus pais vão te enxergar, né? E pode ser muito perigoso, Muito, né? muito perigoso. Essa criança está muito vulnerável. Isso aí. E apesar da gente ir levando, muitas vezes essa falta de olhar e mais amoroso e mais cuidadoso, né? E essa falta de tempo com a criança, nós vamos ter esse resultado mais adiante na adolescência, como consequência dessa infância. Então, aparentemente a criança está bem, fica ali no quarto um pouco, está ali com o celular, aparentemente ela está bem. Mas na adolescência vai estourar algo ali que talvez não tão esperado. Então, esse tempo que os pais hoje estão deixando de passar com os filhos, talvez faça falta lá na frente, né, Gara? Quando a estrutura já está praticamente formada. E aí o resgate é bem mais complicado, né? Porque ela já está formando a sua identidade, a sua autoestima, já está, os seus valores, suas crenças já estão se estruturando a partir das experiências anteriores. Então cabe perder tempo brincando, que é assim que é visto, né? Cabe. Porque a recompensa, ela vai vir a vida toda depois de você ter um filho saudável, um filho amável, um filho que saiba limites, que saiba disciplina, amoroso. É uma colheita para a vida toda, porque a plantinha ela vai crescer, né? Reta ou torta ali até 7, 8 anos. Um pouquinho mais, mas vale a pena um cuidado maior com essa plantinha enquanto a gente tem ela ali embaixo dos nossos olhos. Depois, eu digo, depois da adolescência a gente reza, eu falo, porque tu já não segura mais ali embaixo dos teus olhos, né? Mais difícil. E usando isso, a gente pode pensar que tu tem que ter a certeza, né? Certeza é uma palavra forte, né? Mas uma garantia de que ele tem raízes fortes. Exato. A partir disso, né? Então, assim, eu sei quem é o meu filho. Então, assim, mas ele vai ser perfeito, ninguém é, né? Ele vai ser completo, ele vai ser... Não, ele vai falhar. Ele vai, às vezes, se meter em alguma confusão. Mas ele vai sair dela. Isso. E se sair bem. Exato. Né? Exato. Então, é isso. Perfeito. É que estrutura, que raiz eu nutri. Esses pais, essa família, o que eu coloquei ali. E aí, a partir disso, a adolescência ela é dinâmica, vamos dizer assim, ela é complicada, mas tu sabendo disso, tu fica mais tranquilo. Mais seguro. E um filho com valores, ele vai virar. Mas só assim, eu sempre falo nos programas, assim, num assunto que cabe para qualquer aspecto da vida, né? Que eu descobri isso quando eu tava quase morrendo, né? Porque é a seguinte, para tudo na nossa vida, a solução que realmente vai funcionar é a gente encontrar Deus dentro da gente. Quando eu digo Deus, eu digo amor. Não entendam Deus como um cara sentado lá em cima, entendam Deus como o amor. Porque na profundidade da gente, todos nós, a gente vem dessa fonte de amor. Então nós temos amor dentro da gente. Então a gente encontrar isso resolve nossas questões. Isso acho que nos dá uma raiz forte dentro da gente. Então, para um pai assim, uma mãe assim, se eu tivesse um filho, o maior presente que eu poderia dar para ele é tentar ensinar para ele o que é Deus, porque isso é uma coisa que ele vai poder levar pro resto da vida. E muitas vezes, tu fala isso para um pai, ele não sabe o que é Deus. Então, minha dica assim, se você é um pai, se você é uma mãe, procura Deus dentro de você. Porque a sabedoria para tu guiar teu filho depois, ela vem por inspiração, ela vem através do amor. Só que esse amor, tu tem que achar dentro de ti. Porque depois as coisas com amor, tem uma intenção de amor por trás. Aquilo que tu faz não importa, porque o que passa é aquilo que é o teu sentimento, né, de amor. Eu digo assim para mim, porque encontrar esse amor que Deus tem por nós, isso liberta a gente do sofrimento, dos medos, das coisas. Eu digo por mim. Bom, eu era a pessoa mais cagada que tu pode conhecer na vida para fazer qualquer coisa. E conforme a gente vai entrando em contato com Deus, a gente vai perdendo os medos e vai clareando as coisas, como vai tirando aquele sofrimento de tudo na vida, sabe?
Poxa, pessoal, a gente tá aqui, não sabe, daqui a pouco a gente vai embora. A gente só tá passando aqui, é uma pequena passagem. Amanhã a gente pode acordar e morrer, entendeu? Então, leva a vida como uma experiência incrível, não como um peso, um sofrimento, né? Porque daí sim, que nem a Josi falou, quando tu passa uma percepção assim pro teu filho, ele leva uma vida incrível. Porque assim, tu pode ver, agora o pai vai separar, coisa, ou tu pode ver pro outro lado. Agora tu vai ter 2 casas, tu vai ter 2 presentes, vai ter 2 viagens. Então, tudo tem 2 lados que a gente, conforme a gente olha, as crianças aprendem com a gente, né? Porque elas são um espelho. Elas se espelham em nós. Rindo, né, porque foi bem legal o que tu falou, mas é isso, mais do que isso, né, porque ali a gente falou nos ganhos, talvez mais materiais, né, mas mais do que isso, a oportunidade, talvez, desse pai e dessa mãe fazerem papéis que eles não faziam quando estavam juntos, porque alguém sempre supre alguma falta do outro, né, então, assim, eu tô junto, o pai é o brincalhão, poxa, mas e se meu filho ficar comigo? Eu vou ter que brincar, ele é criança, eu vou ter que brincar, ou se for adolescente, eu vou ter que me inteirar da vida dele, eu tenho que saber o que ele gosta, e daqui a pouco eu não sei. Então, assim, essa grande chance, mais do que, né, 2 presentes, eu acho que os maiores presentes é disso, de todo mundo aproveitar dessa situação que é caótica, que é difícil, que, né, aqui... É muito resumido a nossa fala, assim, né? Porque tem, sim, um lado todo complicado, né? Não é simplesmente deixar de ser vítima, parece muito simples, né? Mas é poder dizer assim, ó, é uma grande chance para eu ser melhor do que eu era. Melhor do que eu era porque é esse ser que tá ali, eu amo. Então, o que eu vou fazer de melhor por ele? É uma oportunidade para melhorar a si mesmo, porque assim, a gente vê... Eu digo, o maior presente que eu ganhei na minha vida foi o tumor na cabeça. O maior presente que a gente ganha é o sofrimento. O maior presente foi teus pais pararam, o maior presente, porque isso faz a gente melhorar como pessoa. E quando a gente encara isso como uma oportunidade, nada mais vira um problema. Por mais que tenha um caos, tu sempre pode aprender com isso. Eu acho que esse é o olhar para a vida que a gente tem que passar para os filhos. Eu não tenho, mas vou ter. Mas eu acho que é isso que é o legal, né? Gabi, acabou nosso tempo. Tá. Passou rápido. Passou. Teria alguma última mensagem que você gostaria de deixar? Penso que essa palavra que apareceu várias vezes aqui, do amor, né? Investimento, amor. Se cada um buscar, né, o crescimento disso dentro de si mesmo, qualquer relação, juntos, separados, sozinho no mundo, ela vai ser muito melhor. Muito melhor. Uma criança, um adolescente precisa disso. O amor, ele transborda e ele é uma rede que engloba confiança, que engloba autoestima, que engloba saúde, que engloba busca espiritual, que engloba satisfação, amizades, boas amizades, que são fundamentais, né, na vida de todos nós. Então, o amor, né? Acredito que isso é uma ferramenta, digamos assim, perfeita e indispensável. O amor ao outro, e esse outro sendo um filho, que ele exista. E ele existindo, ele já é um passo gigantesco para que esse filho tenha um processo muito melhor diante das dificuldades que virão com uma separação, um divórcio desses pais. E a vida toda. Para a vida toda. Para a vida toda. Só para acrescentar uma fala, tem aquele filme A Cabana, que tem uma metáfora no filme que é o seguinte, que ele diz assim, Deus falando com o cara, né? Um passarinho, olha para um passarinho, ele foi criado para voar, portanto ele tem asas, né, para voar. O ser humano foi criado para ser amado. Tu viver uma vida sem ser amado é que nem tu cortar as asas de um passarinho, tu não voa. Então olha como o amor é por maior propósito, Jesus falou isso, o maior propósito de vocês aqui é encontrar o amor, independente da situação, porque eu digo assim, a gente tem o costume de criticar uns aos outros. É a única saída para nós todos, é o amor, é o perdão, porque isso faz a gente voar, literalmente, na vida.
Muito bem, profundo, né? Puxa! Luan, quem não conseguiu assistir o programa na íntegra, onde nos encontra? Então, pessoal, para vocês achar a gente, vai no Instagram, escreve Tria na Rede, é um perfil que tem um logozinho azul, e no link da biografia do Instagram tem os links que levam para o Spotify e para o YouTube. Daí tem esse e os outros programas lá. Agradecemos a presença de vocês, da Gabriela, que contribuiu muito, do Luan, e de coração esperamos ter deixado algo significativo dentro de você, que possa transformar, somar, refletir, né? Que essa é a nossa intenção. Um grande beijo no coração e um ótimo dia. Obrigado. Obrigada.